Durante um certo dia, eu estava falando com minha mãe na sala, ela- acerca do papel da mulher, segundo a Bíblia Sagrada. A minha mãe, ela havia irritado-se contra as palavras que eu disse a ela, porque ela não queria obedecer à Bíblia. E por isso, ela havia amaldiçoado a mim, permitindo que demônios entrassem dentro de mim. Passou-se um pouco de tempo, e minha boca ela se abriu e um ar começou a entrar dentro de mim. E o que aconteceu em seguida foi que as minhas mãos cobriram os meus olhos, eu comecei a chorar e também a minha boca começou a falar palavras que não era eu mesmo que estava dizendo. A minha boca estava falando: alguém me ajude, socorro. O que havia acontecido naquele momento foi que, por causa das palavras de minha mãe, um demônio ele entrou em meu corpo para possuí-lo e usá-lo para fazer o mal que ele queria. Porém, quando ele entrou, ele começou a ser consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu não perdi a minha consciência durante o tempo que eu estava possuído. E também eu não fui totalmente dominado. Porque o Espírito Santo não permitiu aquele demônio me dominar completamente. Depois, depois de um pouco de tempo, eu comecei a ter dentro de mim um desejo de suicídio. Um desejo de quebrar a minha cabeça, batendo ela contra a parede. E o motivo disso é porque aquele demônio ele estava gerando em mim esse desejo para tentar sair de dentro do meu corpo, porque o Espírito Santo não havia lhe permitido sair de dentro de mim, para que os outros demônios eles não tentassem assim, me possuir também. A minha mãe ela havia chorado, porém ela não se arrependeu do que fez. Eu, eu passei aquele dia com um demônio dentro do meu corpo, e no dia seguinte eu acordei com uma malícia e um desejo de suicídio. Quando eu fui no banheiro e fiquei debaixo do chuveiro, eu usei a autoridade do nome de Jesus para expulsar de mim mesmo o espírito maligno que havia me possuído. E eu voltei ao normal e fiquei sã outra vez. Se você está me ouvindo, tenha cuidado com as suas palavras. Porque, porque por causa das palavras más que minha mãe disse contra mim, eu fui possuído. Mas pela graça de Deus e pela misericórdia, bondade e amor do Senhor, coisas piores não aconteceram. O Senhor teve misericórdia de mim e também da minha família, pois aquele demônio que entrou em mim, ele queria usar o meu corpo para violar, ferir e matar a minha mãe e as minhas irmãs, e ferir e matar ao meu pai. Mas o Senhor não permitiu ele fazer tais coisas para que eu não perdesse minha família, para que eu não fosse condenado à prisão e para que eu não fosse odiado pela sociedade. O que havia acontecido no dia seguinte ou em outro dia, quando eu falei com minha mãe sobre aquele acontecimento, ela fingiu que aquilo não era sobrenatural, mas um problema psicológico. Ela cria que aquilo foi uma possessão, porém ela não quis confessar. Ah, ah, e para não ser castigada por Deus. E embora ela nunca se arrependeu do que fez, eu a perdoei e também a amei. E essa atitude que eu tomei para com ela, eu tomei não por causa de minha própria bondade, ou força, ou vontade. Foi o Senhor que me concedeu graça para que eu fizesse tais coisas à minha mãe. E outros dois motivos pelos quais o Senhor ele havia me livrado, não era por causa de eu ser correto ou bom ou algo semelhante a isto. O Senhor ele me livrou por causa da minha fé nele e no seu Filho Jesus Cristo. E porque eu me arrependia diariamente dos meus pecados. Se você chegou até aqui e gostou dessa mensagem, eu peço que aperte o botão de gostei e compartilhar para os seus. E compartilhe especialmente para aqueles que precisam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima se Ele quiser.